Bom, agora nós vamos fazer o exercício número 2 da seção 18.4, né, do LeetCode. E lá pede para calcularmos a área de uma folha da rosácea. A rosácea é o gráfico dessa função aqui, que está em coordenadas polares. R igual a cosseno de 2θ, tá? Daqui a pouco a imagem fica boa. Bom, então, substituindo aqui, né, o ângulo θ pelos ângulos conhecidos, como a nossa função é cosseno de 2θ, eu quero que 2θ sejam os ângulos conhecidos. Então, θ tem que ser a metade dos ângulos conhecidos para que 2θ sejam os ângulos que a gente conhece. Então, se o θ for 15 graus, 2θ é 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, R é a raiz de 3 sobre 2, que é menor que o A, né? Onde o A é o R no qual o θ é 0. Se o θ é 0, 2θ é 0, cosseno de 0 é 1, então R fica sendo A. Então, vou marcar θ 0, RA, e depois θ 15, R, A raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. R0, não, θ 0, RA, θ 15, R, A raiz de 3 sobre 2. O A raiz de 3 sobre 2 é menor do que o A, por isso que ficou um segmento menor do que esse segmento aqui, tá? Se o θ for metade de 30, então o R é esse. Agora, se o θ for metade de 45, o 2θ vai ser 45, o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, então o R vai ser a raiz de 2 sobre 2, que é menor do que esse anterior. Então, o segmento vai diminuindo de tamanho, né? Enquanto o ângulo vai aumentando. Então, se o ângulo for a metade de 45, esse ângulo aqui, ó, é metade de 45 graus. Então, o R vai ser menor um pouco do que as distâncias anteriores, e assim sucessivamente. Se o ângulo for metade de 60, 30 graus, o R vai ser A cosseno de 60, que é A sobre 2. Então, quando o ângulo é 60, ou quando o ângulo é 30, né? Esse aqui é quando o ângulo é 30. O R vai dar A sobre 2. Agora, se o ângulo for 90 sobre 2, o 2θ é 90 e o cosseno de 90 é 0. Então, toda vez que o R é 0, o ponto fica na origem. Então, você viu que o ponto começou aqui com θ igual a 0, depois θ igual a 15, θ igual a 45 meios, θ igual a 30 e depois θ igual a 45 graus. Quando o θ é 45 graus, nessa semirreta aqui, né, em que o θ é 45 graus, o R é 0. Agora falta o quê? O R é igual a 60 graus, 135 meios, 75, né, os ângulos, a metade dos ângulos conhecidos. Vamos lá. Se o ângulo for 120 meios, o 2θ vai ser 120. E o cosseno de 120 é menos meio, então o R é menos A sobre 2. Quando o R é negativo, você tem que ir no sentido oposto, né? Então, vou marcar lá primeiro. Vamos identificar a reta 120 meios graus, né? Aqui, ó. 120 meios graus, que é 60 graus. E eu tenho que marcar o R igual a menos A sobre 2. Então, em vez de marcar nessa direção, no ângulo de 60 graus, como é negativo o R, eu tenho que marcar na direção oposta. Então, eu marco aqui. Então, esse aqui é o ponto no qual o θ é 60 graus. E o R é menos A sobre 2. O ângulo é 60 graus, ou seja, eu estou nessa reta, mas o R é negativo. Então, em vez de marcar nessa direção, eu marco para cá. Agora, vamos continuar aqui, né? 135 meios.
Então, cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. E agora você está vendo que esses valores eles estão aumentando em termos de tamanho de comprimento, né? Se você pegar o módulo desse e o módulo desse, raiz de 2 sobre 2 é maior que meio. Então, vamos lá. Se o ângulo é 135 meios, está aqui, ó, 135 meios, o R deu negativo, então não posso marcar aqui, eu tenho que marcar na direção oposta o R, que deu o quê? Menos A raiz de 2 sobre 2, e esse segmento é maior do que esse, né? Ó, menos A raiz de 2 sobre 2 tem um comprimento maior que menos A sobre 2. Se o ângulo for 150 meios, o 2θ é 150. Cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. O R é menos A raiz de 2 sobre 2. Você vai ver que esses comprimentos em módulo estão aumentando. Então, vamos pegar o ângulo de 150 meios. Quanto que é 150 meios? É 75, né? Então, o ângulo de 75, ó, esse ângulo aqui, 75 graus, o R deu negativo. Então, não posso marcar nessa direção. Tem que marcar nessa direção aqui. Menos A raiz de 3 sobre 2. E esse comprimento é maior do que o anterior, que é maior do que o anterior, que é maior que zero, que foi o anterior aqui. Então, 0, A sobre 2, A raiz de 2 sobre 2, A raiz de 3 sobre 2. Se o ângulo for 180 meios, 2θ vai ser 180, cosseno de 180 é menos 1, então R é menos A. Então, quando o ângulo for 180 meios, que é 90 graus, né? Um pouquinho. 90 graus, o R é menos A. Então, 90 graus, eu não posso marcar aqui nessa direção, porque o R deu negativo, tem que marcar para cá o menos A. Θ 90, R menos A. E, bom, aí 90. Agora, se for 210 sobre 2, o R também vai dar negativo. Se for 235 sobre 2, o R vai dar negativo. Se for 235 sobre 2, depois é 240 sobre 2, o R é negativo. 270 sobre 2, o R é zero. Então, quando for 270 sobre 2, o R é zero. E aí ia continuar, talvez aqui, depois ia pular para cá, ia fazer aqui, né? Ia completar uma rosácea com 4 folhas, 4 pétalas, né? Como ele quer a área de uma folha só, basta pegar daqui até aqui. Mas qual é o ângulo? Qual é a variação do ângulo que vai desse ponto até o próprio ponto? Lembra que o primeiro ângulo que deu zero deu 60 graus? Aqui, ó. Desculpa. O primeiro ângulo que deu zero, o θ é 45. Então, a variação do θ vai ser de 45, onde o R é zero, até o próximo ângulo em que o R é zero. Qual é o próximo ângulo em que o R é zero? 135 graus. Então, o ângulo, quando eu for jogar na integral, vai ser de 45 graus até 135 graus, onde o R vai de 0 até 0, porque ele quer a área de uma folha da rosácea. E se ele quisesse a área das 4 folhas? Do mesmo jeito, eu fazia só essa pétala e depois multiplicava por 4. Mas a área, então, vai ser de 45 graus até 135 graus, tá? De 45 graus, onde o R é 0, até 135 graus, onde o R também é 0. Bom, 45 graus é π sobre 4. E 135 graus, né? 135 graus, é só fazer uma regra de 3, né? É x radianos. Sabendo que 180 graus é π, então o x vai ser 135 π sobre 180. Ops. Divide por 5. Vai dar 27 π sobre 36, né? Divide por 9, 3π sobre 4. Tá aqui. Então, 135 graus é esse, 45 graus é esse. O R vai de 0 até a expressão, como sempre. O R sempre vai de 0 até a sentença que dá o valor de R. E a área é 1 dx dy, mas como a gente está em coordenadas polares, o dx dy fica R dr dθ, né? Então, a integral de R é R ao quadrado sobre 2, substituindo aqui, fica A ao quadrado sobre 4,
Não, a ao quadrado sobre 2 de fora, cosseno ao quadrado de 2θ. A ao quadrado sobre 2, lembra que o cosseno ao quadrado já se transforma em 1 mais cosseno do dobro do ângulo, né? Do dobro do ângulo que está aqui. Então vai dar a ao quadrado sobre 2, a integral de 1 sobre 2 é θ, a integral do cosseno de 4θ é o seno sobre o coeficiente, seno de 4θ sobre o 4. Como já tinha 2, fica 8. Substituindo aqui os ângulos por 45 graus, que é π sobre 4, 135 graus, que é 3π sobre 4. Você vai ter aqui a ao quadrado sobre 2, 3π sobre 8 mais 0, porque o seno de 3π sobre 4 vezes 4 é o seno de 3π, que é 0, menos, quando vai dar π sobre 4, fica π sobre 8 mais 0 também. Então a resposta vai dar ao quadrado sobre 2 vezes... Bom, 3 menos 1 dá 2π sobre 8. 2π sobre 8 é π sobre 4, que é ao quadrado π sobre 8. A resposta é a área de uma folha da rosácea, como pede o exercício aqui.